Aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém? Bom estar na casa do Senhor mais uma vez, uma noite tão fria, mas o Senhor nos tem dado o privilégio de estarmos aqui, amém? Você está feliz porque você pôde chegar? Eu estou feliz porque eu pude chegar. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu condição e eu estou aqui nessa noite para exaltar o nome do Senhor, amém? Vamos, nesta noite, compartilhar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 81. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, sobre esse tema que estamos trabalhando às quintas-feiras, que é Libertos. E o tema da mensagem nesta noite é Libertos, voltando atrás. Somos libertos, mas estamos voltando atrás? Amém? Salmo capítulo 81, a palavra do Senhor diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós bendizemos a ti porque tu estás neste lugar. E nós, ó Pai amado, diante da tua palavra, Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti, pedir a unção do teu Santo Espírito e a capacitação, ó Pai, para trazer, ó Pai amado, ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ajuda-me, Senhor, e que neste momento toda, ó Pai amado, toda distração, Senhor amado, todo sono, todo cansaço, Senhor amado, possa neste momento cessar e que nós possamos estar atentos à tua voz, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por obrigação, mas nós estamos aqui porque amamos o Senhor e queremos nesta noite ouvir a tua voz. Já começamos, ó Pai, pedindo, Senhor, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E que nesta noite, Senhor, nós possamos escutar, ouvir, compreender aquilo que tu tens para nós. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Pode sentar, fiquem à vontade. A palavra do Senhor, neste salmo, é um salmo de Asaf, e ele começa com um convite a louvar, né? Conforme nós lemos ali, você pode ver que ele está chamando o povo de Israel a cantar de júbilo ao Deus que é nossa força. E ele então começa dizendo: cantem ao Senhor, salmodiai ao Senhor, cante com toda a força, pegue o tamboril, pegue a harpa, pegue a flauta. E ele vai citando os instrumentos que para eles eram comuns, né? E nós aqui poderíamos
citar os nossos, né? Quem sabe, vamos louvar ao Senhor, pega o teclado, pega a guitarra, pega o violão, pega a bateria e vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos salmodiar, vamos agradecer, vamos exaltar o nome dele. E muitas vezes nós achamos que louvar ao Senhor é algo assim, não, eu louvo se eu quero, né? Eu não gosto muito de cantar, talvez algumas pessoas possam dizer assim, né? Mas é interessante que aqui neste salmo está escrito que o louvar ao Senhor é um preceito, é um mandamento, é uma ordenança para o povo de Israel. Então não é assim, se você está bem, você louve. Se está tudo legal, você louve. Não, é um mandamento. Então nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Né? O salmista Davi, em alguns dos seus salmos, um deles ele fala: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então este salmo ele começa com conclamando o povo de Israel a louvar. E esta ordem, este preceito dado ao povo de Israel, foi dado a um povo, não a um povo que não conhecia, mas foi dado a um povo que era liberto. E nesta noite o Senhor também está falando conosco, um povo que já foi liberto. Não é mesmo? Nós já fomos libertos. Libertos do poder do pecado, libertos do poder do inimigo, libertos da morte, libertos muitas vezes de nós mesmos. E nesta noite o Senhor nos conclama, então, vinde louvar ao Senhor de todo o seu coração. E este povo que aqui foi conclamado a louvar, o povo de Israel, todos nós conhecemos já a história. Ele era um povo que havia sido escravo por mais ou menos 430 anos no Egito. Mas foi um povo que ele havia agora sido liberto. E então o salmista Asaf, ele vem falando: eu estou convidando vocês a louvar ao Senhor, a celebrar. E no versículo 6, diz um dos motivos que é para o povo celebrar. E eu creio também ser o nosso motivo. E o versículo 6 desse mesmo salmo, você pode acompanhar, lá está escrito assim: livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Então, qual o motivo para o povo de Israel estar louvando ao Senhor? O próprio texto já diz: eu livrei os seus ombros do peso. O povo estava ali como escravo no Egito, trabalhando, fazendo tijolos para o faraó e para aquela nação. E o Senhor vem dizendo para eles: agora que eu já libertei vocês, vocês têm motivos suficientes e de sobra para você exaltar o meu nome, para você me louvar. Eu livrei as suas mãos também dos cestos. Eu tirei. O cesto, no caso, era onde eles carregavam os tijolos. As mãos está relacionado àquilo que fazemos, não é mesmo? E muitas vezes, com as nossas mãos, nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor. No nosso passado, quando nós éramos escravos. E aqui o Senhor está falando para ele: eu livrei as suas mãos, eu tirei das suas mãos os cestos, eu livrei das suas mãos aquilo que era prejudicial a você, aquilo que te fazia sofrer, aquilo que te fazia cansar. E quantas vezes na nossa caminhada, antes de conhecermos o Senhor, nós fazíamos coisas que nos deixavam também exaustos. Eu não estou aqui falando de coisas físicas, eu estou falando mesmo de coisas espirituais, estou falando de atitudes que muitas vezes tomávamos, atitudes que muitas vezes nós fazíamos que desagradavam ao Senhor e também a nós mesmos, nos cansavam. Quantas vezes, quando nós não conhecíamos o Senhor ainda, nós falávamos: eu estou cansado. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu estou cansado dessa vida? Quantas vezes talvez você, antes de conhecer o Senhor, antes de ser liberto, você disse: eu estou cansado de tudo. E muitas pessoas acrescentam: e de todos. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi. Eu estou cansado de tudo
e de todos. E aqui o Senhor vem dizendo para o povo de Israel: olha, você era escravo, mas eu livrei, eu tirei o peso de sobre os seus ombros. Muitas pessoas, e todas as pessoas antes de conhecer o Senhor, carregam sobre si um peso, carregam sobre si um fardo. O próprio Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Certo é de que o homem que não conhece o Senhor ainda, que não foi liberto pelo Senhor, ele carrega sim um peso. E aqui o salmista está dizendo para o povo de Israel: olha, eu tirei, o salmista falando que Deus disse: eu tirei de sobre os seus ombros o peso. Qual o peso que o Senhor tirou de sobre os seus ombros? O que no passado fazia você andar encurvado? Qual o peso que ele arrancou de sobre você? Ele tirou o peso da escravidão. Eu era escrava do pecado. Hoje já não somos mais, não é mesmo? A palavra do Senhor diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se nós somos libertos do Senhor, nós não somos mais escravos. Essa ideia de que eu não consigo vencer, pastor, eu não consigo vencer, pastora, porque eu sou fraco, é porque então você ainda não foi liberto, é porque ainda não fomos libertos, porque a palavra do Senhor diz que Ele tirou de sobre nós o peso da escravidão do pecado. Quando nós estamos dominados pelo pecado, é porque ainda nós não fomos libertos. Se nós andamos ainda encurvados sobre o peso do pecado, é porque eu ainda não fui liberto. E nesta noite o Senhor quer tirar de sobre os nossos ombros o peso do pecado. Se ainda existe alguma área da nossa vida que o pecado ainda está fazendo peso sobre nós, nesta noite o Senhor quer tirar de sobre os nossos ombros. Ele diz para o povo: olha, você tem motivo de sobra para louvar ao Senhor. Você era escravo, você era condenado, você ia morrer ali, escravo de Faraó. Assim, da mesma maneira, nós estávamos condenados à morte, escravos de Satanás. Mas o Senhor veio e nos libertou. Escravos de nós mesmos. Débora tem uma canção que ela canta: então liberta-me de mim. E eu fico pensando, às vezes, nós mesmos somos escravos de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Se nessa noite nós não estamos tendo vitória sobre as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, o nosso próprio eu, o Senhor nesta noite está dizendo: olha, eu posso tirar. Eu libertei o povo de Israel lá do Egito, eu quero libertar também a sua vida. É apenas uma alusão. É claro que nós conhecemos a história e nós podemos aplicar às nossas vidas. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não é mesmo? Então, se Asaf, ele separa um tempo para compor uma canção, falando ao povo de Israel e relembrando ao povo de Israel: olha, vocês eram escravos, mas o Senhor os libertou, e por isso você pode pegar a trombeta, você pode pegar os instrumentos, você pode louvar ao Senhor com todo o seu coração, porque você hoje é livre. Certamente é para nós entendermos também que um dia nós fomos escravos, mas hoje o Senhor tem nos libertado, amém? Hoje o Senhor tem liberto as nossas vidas para que nós possamos exaltá-lo e glorificar o seu nome. Deus, ele afirma, ele diz: clamaste e eu te livrei. Às vezes, hoje em dia, as pessoas, hoje, até mesmo os cristãos, muitas vezes eles estão pensando assim: não, eu vou vou consultar um psicólogo. Não tenho nada contra os psicólogos, eu acho que em certas ocasiões é realmente necessário um psicanalista, não tenho nada contra isso também, mas o que nós não podemos esquecer é que quem traz a libertação é o Senhor. Aqui está escrito: vocês clamaram e eu os livrei.
o psicólogo, o psicanalista, o aconselhamento vai ser apenas uma ajuda, mas quem faz a obra no coração e na mente do homem é o Senhor. E aqui ele está falando, fui eu que escutei quando vocês clamaram e os livrei. Versículo 7 diz assim, ó, você pode acompanhar, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi. Então aqui ele está dizendo, eu vi a aflição do meu povo, vocês clamaram e eu ouvi. E nessa noite o Senhor está olhando para a sua vida e para a minha vida e está dizendo assim, olha, eu vi, eu ouvi. Eu vi quando você veio aqui no altar e dobrou o seu joelho clamando pela sua vida ou pela vida de alguém. Eu vi quando lá na sua casa você disse, Senhor, eu não estou dando conta dessa área da minha vida. Eu vi quando você lá na sua casa disse, eu não aguento mais. Clamaste no dia da angústia e eu te livrei. Eu te libertei. Eu te libertei do povo. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículos 7 e 8, um dos versículos que eu acho muito lindo e sempre cito, que fala sobre isso que está repetindo ali em Salmos, ali Deus falando, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu vi, o Senhor diz. Quando eu paro para pensar num Deus que está atento ao seu povo todos os dias, que está atento às dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, e há um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que se importa, e um Deus que além de ouvir, de ver e de se importar, vem ao nosso encontro, Ele ouve quando nós clamamos. Então, quando você vem à reunião de oração e dobra os seus joelhos diante do Senhor, independente de quantos irmãos tenha, então quando você lá no seu quarto, abre a porta do seu quarto, entra lá, fecha a porta e de joelho dobrado, ou sentado ou deitado, clama ao Senhor. Então quando você numa campanha de oração na igreja, você vem todos os dias e clama ao Senhor. Então quando você numa hora de desespero diz ao Senhor, Senhor, eu não dou conta disso sozinho, eu preciso da tua ajuda, o Senhor ouve, o Senhor vê, e o Senhor vem, o Senhor desceu para livrar o seu povo da mão dos seus exatores. E nesta noite o Senhor está descendo para livrar o seu povo da mão dos seus inimigos. E quantos inimigos nós temos hoje? Talvez nós não tenhamos inimigos como o povo de Israel tinha lá no Egito, que eram inimigos homens que faziam eles trabalharem em trabalhos, em serviços forçados. Mas nós temos inimigos hoje, os nossos maiores inimigos hoje. A depressão é um inimigo que está se abatendo sobre a sociedade hoje. Tantas coisas. Inimigos dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes nós queremos proteger os nossos, mas o inimigo que está na sociedade está rondando a nossa casa. Muitas vezes nós ensinamos algo aos nossos filhos, mas lá na escola, ou lá com os amiguinhos, ou no círculo social, ou na mídia, ele vai aprender outra coisa bem diferente. São os inimigos do tempo de hoje. Muitas vezes nossos inimigos no tempo de hoje é a nossa falta de tempo. Muitas vezes nós corremos tanto, não é mesmo? Nós não temos tempo para nada, nós não vemos os dias e horas e meses passarem. Se você se apercebeu, nós já estamos na metade do ano. E você pode parar e pensar, nossa, mas já estamos na metade do ano?
Os dias têm passado muito rápido, a falta de tempo, muitas vezes a falta de diálogo, muitas vezes a irritação do dia a dia tem se tornado nossos inimigos. Relacionamentos frustrados. Muitas vezes os nossos inimigos são inimigos que nós não damos conta. Mas a palavra do Senhor diz que Ele está descendo, Ele está ouvindo, Ele está vendo e Ele está vindo para nos livrar da mão dos nossos inimigos. É promessa do Senhor. Ele falou: eu desci para livrar o meu povo. E se você neste tempo, você tem tido medo, se nesse tempo você tem andado preocupado com todas as dificuldades que tem assolado, talvez o seu lar, talvez a sua casa, talvez a igreja. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de hoje e nós pensamos: meu Deus, quantos inimigos. Não estou dizendo de pessoas, mas estou dizendo inimigos que assolam a igreja, o inimigo do desânimo, o inimigo do não dá nada, está tudo certo, o inimigo da apostasia, que hoje se abate sobre as igrejas. Não, você não precisa mais ir à igreja. Não, a igreja sou eu. Você não precisa, quando a palavra diz que nós devemos congregar-nos. A palavra de Deus diz que aonde existe a união, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então, se nós estamos unidos em oração, em clamor, em louvor ao Senhor, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Mas hoje é um inimigo que a igreja está enfrentando, não é mesmo? A igreja, muitos estão dizendo: não, você é a igreja. Como disse a pastora no domingo, você é a igreja se está unido com outros, senão você não é igreja. Você tem que estar unido com o outro para ser igreja. Então nós enfrentamos muitos inimigos, mas nessa noite eu quero dizer a você, que muitas vezes, olha, como eu estava dizendo esses dias, estava conversando com a pastora Juliana, e conversando sobre alguns assuntos, eu disse assim: sabe, pastora, às vezes eu penso, será que nós estamos errando naquilo que nós estamos pregando? Porque nós vemos muitas vezes uma dificuldade tão grande da igreja ir avançar. Será que nós estamos sendo muito pesados, muito duros na palavra? E eu falei com ela ali, naquele cantinho ali, chorando, quando ela estava me contando uma certa situação, e eu falei com ela isso. E ela encheu os olhos de lágrima e ela disse: pois é, pastora, o que será que falta? E daí no domingo o pastor veio pregar aqui, pastor Aldoir, e ele trouxe uma palavra aí, na hora que ele pregou, e ele falou exatamente sobre isso. Daí eu comecei ali no banco a chorar, né, o que não é nada difícil para mim, mas eu disse assim: Senhor, nós não estamos errando. Nós não estamos errando quando nós pregamos a palavra verdadeira e aquilo que a tua palavra verdadeiramente diz. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para transmitir a palavra do Senhor como ela é, sem ter que enfeitar, sem ter que dizer aquilo que a palavra do Senhor não diz, mas falar exatamente o que a palavra do Senhor diz. Então aqui o Senhor diz: eu vi, eu ouvi, eu desci para livrar, e eu livrei, eu libertei. E nesta noite o Senhor está dizendo a nós aqui: eu vi, eu ouvi, e eu desci para livrá-los. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, e Ele tem visto a sua vida. O teu caminho não passa desapercebido a Ele, com certeza não. Para um ex-escravo, para este povo de Israel, que foi liberto, assim como para você e para mim, que já fomos libertos pelo Senhor do nosso peso, do nosso pecado, da condenação que pesava sobre nós, o mínimo que o nosso libertador, ou que o libertador do povo de Israel, que é o mesmo Deus, que é o nosso Deus, esperaria ou espera de nós, é a gratidão. A atenção. Já pensou se alguém estivesse correndo um sério risco, um risco de morte, e você fosse lá e livrasse essa pessoa do perigo, você pegasse essa pessoa e resgatasse, e essa pessoa, ela nem olhasse para a sua cara e dissesse pelo menos: muito obrigado,
você salvou a minha vida. O mínimo que o nosso resgatador, que o nosso Deus e que o Deus de Israel esperava do povo de Israel é que o povo ouvisse a ele, desse atenção a ele. O versículo 8 do mesmo texto que nós lemos diz assim, versículo 8: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. É interessante que essa palavra, Deus aqui é como se Deus estivesse, eu não digo chorando, mas é uma frase tipo de frustração, né? Puxa vida, se você tivesse me ouvido, já falou isso para alguém? Você já ouviu isso como filho? Como filho, acho que você já ouviu, né? Eu já ouvi. Se você tivesse me escutado. E aqui Deus está olhando para o povo de Israel e diz assim: ó Israel, se você me escutasse. E quem sabe nessa noite Deus esteja olhando para a sua vida, para a minha vida, e esteja dizendo assim: puxa vida, se você me escutasse. Quem sabe nessa noite o Senhor está olhando para a minha vida e dizendo assim: Marli, por que você não me escuta? Quem sabe Ele está olhando para a sua vida, em alguma área da sua vida, e está dizendo: por que você não está me ouvindo? E Ele está dizendo aqui na palavra do Senhor: ó Israel, eu quero exortar-te, eu quero que você me escuta. Então o mínimo que Deus espera de mim e de você, como libertos já, como servos amados do Senhor, que foi pago um alto preço pela sua vida, e hoje você é um liberto do Senhor, o mínimo que Ele espera de nós é que nós escutemos a sua voz. E nós começamos o culto hoje dizendo ao Senhor: Senhor, me leva aonde eu possa ouvir a tua voz. E não foi combinado. Me leva aonde eu possa ouvir a tua voz. E quando eu a escutar de todo o coração, obedecerei. E quando eu ouço essa canção, eu fico pensando assim, que muitas vezes nós como pais, nós chamamos um filho, e o filho faz de conta que não ouve. E nós chamamos de novo, e ele faz de conta que não ouve. E daí você como pai e mãe, você vai lá bem pertinho dele, dá uma sacudida nele e diz: você não está me ouvindo? Ou você pega ele pelo braço e puxa para perto de você: você não está ouvindo o que eu quero falar com você, o que eu estou te falando? E quem sabe nessa noite o Senhor está olhando para a nossa vida, em alguma área da nossa vida, e está dizendo assim: você não tem me ouvido? Quem dera, ó Israel, ó povo do Senhor, quem dera você ouvisse a minha voz. Há muitas vozes hoje. Como eu disse, há muitas pregações, há muita coisa sendo falada, mas tem muita coisa que aparentemente é a palavra do Senhor, mas não é. É apenas um versículo talvez distorcido, é apenas uma ideia que não se concretiza, que não se afirma em toda a palavra de Deus. São mudanças, é gente falando o que o povo quer ouvir. Mas nós como profetas do Senhor não podemos falar o que o povo quer ouvir, nós temos que falar o que a palavra do Senhor diz. Isso nós temos que falar. E Deus neste tempo, eu acho que Ele tem olhado para a igreja e Ele tem dito: ó igreja, quem dera você ouvisse a minha voz. E o Senhor tem falado. E é como um choro de Deus. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3, tem algo também nesse sentido. Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Estou sem óculos, melhor eu achar na Bíblia. Eles estão revoltados contra mim.
Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eu criei filhos e fiz de tudo por eles, mas eles me deram as costas. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Pensa. Deus falando para o povo de Israel: eu livrei vocês lá da terra do Egito. Eu criei filhos. Eu os levei, eu cuidei de vocês durante a caminhada no deserto. Eu não deixei faltar nada. Se faltou pão, eu trouxe pão, eu dei água. Eu sustentei vocês. A sandália não ficou apertada no pé, o pé de vocês não inchou. A roupa não envelheceu. Eu cuidei de vocês. Eu os engrandeci. Mas vocês hoje não querem saber mais de mim. Imagina a dor do coração de Deus. É a mesma coisa que aqui no Salmo 87, quando ele diz: ah, se vocês me ouvissem. Ah, se vocês me escutassem. Em quantas áreas da nossa vida o Senhor tem olhado para as nossas vidas e dito assim: ah, se você me ouvisse. Parece que os pastores pregam, pregam, pregam. Os professores ensinam, ensinam, ensinam. Você lê, lê e lê, mas nunca entendemos. Você e eu. Quantas vezes o Senhor tem olhado para as nossas vidas e dito assim: olha, eu já te falei a esse respeito, e parece que você não está ouvindo. E nessa noite Ele está dizendo o grito do coração de Deus para este tempo: ah, se a minha igreja ouvisse. Nós não temos mais tempo para brincar de ouvir o Senhor. Nós não temos mais tempo para brincarmos de ser crente. Nós não temos mais tempo de fazer apenas aquilo que nos agrada. Nós não temos mais tempo para isso. Nós temos que voltar-nos para o Senhor e buscar a face do Senhor. Ah, pastora, mas eu busco. Eu venho à igreja. Eu leio a Bíblia em casa de vez em quando, eu jejuo quando tem campanha. Eu vou na oração. Eu estou lá, pastora. Mas muitas vezes o coração está longe do Senhor. E aqui o grito do coração de Deus é: ah, se você me escutasse. Nós vamos ver mais para frente qual seria o resultado de ouvir a voz do Senhor. Da mesma maneira, Jesus entrando em Jerusalém, Ele olha para Jerusalém e é o mesmo grito na alma dele. Ele diz assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas. Como quem diz: eu quis cuidar de você, Jerusalém. Eu quis mostrar a você a verdade, Jerusalém. Mas vocês não quiseram. Que nesta noite o Senhor não esteja olhando para a minha vida e falando assim: mas vocês não quiseram. Que nessa noite nós possamos estar voltando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero. Da mesma maneira que o povo de Israel tinha a necessidade de ouvir a voz do Senhor, nós também a temos. Não volte atrás, como o povo de Israel fez. Não tenha, não sirva, não se prostre diante de outro Deus. Hoje é algo muito comum, não é mesmo? E talvez você possa dizer assim: não, pastora, que isso? Eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, eu não adoro a nenhum outro Deus, eu só adoro ao Senhor. Amém? O versículo 9 diz assim: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Quais os deuses que hoje nós estamos nos curvando? Talvez você possa dizer: nenhum, pastora. Nós somos tentados a dizer rapidinho, né? Nenhum, pastora. Mas quantas vezes as nossas próprias convicções,
a nossa própria sabedoria, aquilo que achamos, aquilo que pensamos ser o certo, o meu eu, o meu ego, o meu direito tem sido meu Deus. Não, se não é do meu jeito, então não é do jeito de ninguém. Talvez seja o meu Deus. Talvez o meu trabalho seja o meu Deus. Talvez a minha própria família, que é bênção do Senhor, pode se tornar um Deus para mim. Talvez a minha conquista da minha casa, do meu carro, do meu terreno, torne-se um Deus para mim. Talvez você pediu tanto a Deus algo, e quando Deus te deu aquele algo que você tanto buscou do Senhor, ao invés de você se aproximar do Senhor em louvor, conforme nós falamos no início, esse algo recebido faz com que você se afaste, porque ele tomou o lugar de Deus na sua vida. Então você está se prostrando, você está se curvando, porque Deus deixou de ser o primeiro. Ele era o primeiro enquanto você estava buscando, mas depois que recebeu, ele deixou de ser o primeiro lugar na sua vida. A palavra do Senhor diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Mas muitas vezes nós buscamos, e quando nós conseguimos, então nós esquecemos de Deus. Nós vivemos para aquilo que nós desejávamos. O nosso Deus pode ser o nosso próprio eu. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for desse jeito, então, se a pastora não for desse jeito, então para mim não serve. Se não for assim, desse jeito para mim não serve. O meu eu, a minha vontade. Quantas vezes nós estamos nos curvando às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da maneira como eu acho que tem que ser, senão não está certo. Quando Jesus chora ali sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, que apedrejas aqueles que te foram enviados e matas os profetas. Quantas vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor também, como povo de Deus, estamos matando profetas, estamos apedrejando aqueles que nos foram enviados. Porque muitas vezes, quando alguém chega para nós, quando os profetas do Senhor chegam para a nossa vida e falam: olha, é assim que tem que ser, nós saímos revoltadinhos, né? Apedrejando. Não apedrejando com pedras, mas talvez apedrejando com palavras, não é mesmo? Quantas vezes nós matamos os profetas? Por que matamos? Porque nós não aceitamos correção, nós não aceitamos o cuidado. Não, a minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso de ninguém dizer o que eu tenho que falar. Se o pastor, ou pastora, ou o profeta chegar para você pregar aqui sobre algo, e você estiver incorrendo neste algo, a pessoa vai dizer: ela está pregando para mim porque ela sabe da minha vida. Estamos apedrejando os profetas, estamos matando aqueles que nos foram enviados. Que isso não aconteça conosco, que nós possamos realmente não nos curvar diante de outros deuses. Deus vem dizendo: sou eu que libertei vocês, então não se prostrem diante de outros deuses. Na hora do sufoco, a quem você buscou? A quem o povo de Israel buscou na hora do sufoco? Foi a Deus, eles clamaram. E Deus desceu e os livrou. A quem você buscou na hora do seu sufoco? Foi a Deus. Então, como é que depois de conseguir aquilo que você queria, você volta as costas para Deus, nós voltamos as costas para Deus e passamos a servir outros deuses? Eu quero tanto um emprego, o Senhor vai me dar um emprego. O Senhor dá. E daí, eu esqueço que o Senhor me deu. Aí eu não sou fiel. Aí eu não me importo em ofertar na casa do Senhor. Eu não me importo nem em ir. Mas quando eu precisava, eu estava lá pedindo. Mas o Senhor deu. Mas agora eu não quero mais ser fiel. Estou falando de coisas muito simples, irmãos. Mas eu estou falando de coisas que nós corremos o risco de fazer. Estou falando de coisas que nós, muitas vezes nós pedimos ao Senhor algumas coisas e o Senhor nos concede aquilo que nós desejamos no nosso coração. E muitas vezes nós não temos a gratidão e nós não ouvimos a voz do Senhor para nos orientar, para nos fazer caminhar da maneira correta. A palavra do Senhor diz: eu te salvei da mão do opressor.
Eu te libertei. E você agora está se prostrando diante de outro Deus? Ele está dizendo, volta para mim. Como está escrito lá em Apocalipse. Olha, vê aonde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Ele fala lá, Jeremias também diz em Lamentações 3, versículo 40, se eu não me engano, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos as nossas mãos e os nossos corações ao Senhor. Que nós possamos nessa noite estar olhando para o Senhor e dizer, Senhor, se eu tenho desagradado ao Senhor, se eu tenho me curvado diante de outros deuses, deuses alheios, deuses estranhos. Para nós é estranho. É Deus que não é Deus, mas é o Deus que o mundo anda se curvando. As pessoas estão preocupadas somente com a sua autossatisfação. É o Deus deste século. Se elas estão felizes, então está tudo bem. Independente se desagrada ao Senhor ou não. Esse é o Deus do mundo hoje, não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro que nos libertou, amém? Que nessa noite nós possamos estar atentos, porque a palavra do Senhor continua dizendo lá no versículo 11, versículo 12. Ele diz, eu que te tirei da terra do Egito, não sirva outros deuses. E no versículo 11 diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Que na minha vida e na sua vida não haja esse mas de Deus. Mas a Marli não quis ouvir a minha voz. Mas o irmão não quis ouvir. Mas a igreja não quis ouvir. Que esse mas não exista na nossa vida, quanto à nossa vida. Que quando o Senhor falar conosco, nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos atender a esse lamento, a essa, vamos dizer assim, a esse grito do coração de Deus. Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz. Que em relação à minha vida, eu não preciso ouvir esse grito de Deus. Ah, se a Marli ouvisse, mas que eu possa estar disposta a ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor, se eu ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor diz lá no versículo 13, diz assim, ó. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí vem as promessas então. O que ele faria? O que ele vai fazer por nós? Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os adversários. Se nós estivermos dispostos a ouvir a voz do Senhor e a andar nos seus caminhos, tem promessa, ele diz, eu destruirei o inimigo. A palavra do Senhor diz lá, eis que vos dou poder sobre o inimigo. Ele tem nos dado poder. Ele diz que a sua mão seria forte contra os adversários. A palavra do Senhor diz lá, toda arma forjada contra o servo do Senhor não prosperará. Ele abateria a mão forte dele contra os nossos adversários. Todos os adversários que você vier a ter. A palavra do Senhor diz que se você ouvir a voz do Senhor e se você decidir andar nos caminhos do Senhor, Ele, com mão forte, Ele enfrentaria os nossos adversários. Toda arma forjada contra você não vai prosperar. É promessa do Senhor. É a herança do servo do Senhor, a palavra do Senhor diz. Mas é a herança do servo do Senhor. E o servo do Senhor anda na presença do Senhor, anda no seu caminho. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam. A palavra do Senhor diz lá, que em Provérbios 16, 7, que o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, os seus inimigos, aqueles que aborrecem ao Senhor, se submeteriam a ti, teriam paz com você, se eu decidir ouvir a voz do Senhor e andar nos seus caminhos. É promessa do Senhor. A palavra do Senhor diz também que Ele sustentaria
com o trigo mais fino. Versículo 16. E quando nós olhamos para essa promessa do Senhor, ó, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Nesta noite, o Senhor está dizendo para nós, olha, se você realmente quer ouvir a voz do Senhor e andar nos meus caminhos, não vai faltar alimento para você. Nós não estamos falando aqui de alimento físico apenas, apesar de que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas nós estamos falando do pão vivo que desceu do céu. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, com o melhor de todo pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A palavra do Senhor diz, Jesus diz assim, aquele que tem fome, vem a mim, coma. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, nós temos todo o sustento que nós precisamos ter em Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas é difícil para o jovem estar na igreja, porque o mundo apresenta pratos tão bons. Isso hoje nós não precisamos nem falar para do jovem, podemos falar para todos, né? Mas aquele que já foi a Jesus e se alimentou dele, aquele que decidiu ouvir a voz do Senhor, a promessa é que ele o sustentaria com o trigo mais fino, com o melhor pão, que é o próprio Senhor. Nesta noite, ele quer saciar a nossa fome. Você já foi liberto? Você já entregou a sua vida? O Senhor já te resgatou? Que nessa noite você possa realmente estar chegando à presença do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz em todo o tempo. Eu não quero ser como o povo de Israel, que não deu ouvidos, e o Senhor os deixou andar pelos seus próprios caminhos. E sabe o que aconteceu com eles? Eles voltaram a ser escravos. Você conhece a história. Você sabe que eles foram escravos novamente. O Senhor os libertou depois de 430 anos de escravidão. Eles tiveram um tempo, sim, que não eram escravos, mas eles depois voltaram porque desobedeceram a voz do Senhor. E na nossa caminhada cristã a mesma coisa acontece conosco. O Senhor nos liberta. O Senhor nos corrige. O Senhor nos exorta. O Senhor nos fala. Mas se nós não dermos ouvidos, o que acontecerá é que nós seremos escravos novamente. E nós não podemos voltar a ser escravos, amém? Nós somos libertos do Senhor e temos no nosso lábio um novo cântico, porque o Senhor nos libertou. Fomos escravos um dia, então que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e dizer, Senhor, não me deixes estar surdo àquilo que o Senhor tem falado comigo. Me faça ouvir a tua voz, nem que o Senhor tenha que me sacudir, nem que o Senhor tenha que me levar a um lugar onde eu possa ouvir. Às vezes o lugar que a gente vai ouvir a voz do Senhor não é um lugar legal. Porque às vezes quando o nosso filho não escuta a gente, o que a gente faz? A gente vai lá, pega uma varinha, né? Dá umas varadas nele e diz assim, vem cá, você não está ouvindo eu te chamar? Você que é pai, você que é mãe, talvez já tenha feito isso. Que o Senhor não seja necessário ao Senhor pegar a varinha e nos chamar para perto e dizer, você não está me ouvindo? Eu quero falar com você. Mas que nós estejamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, amém? A ouvir e a atender. E que o Senhor nos livre de voltarmos a sermos escravos daquilo que nós já fomos libertos. Amém? Talvez quando você chegou ao Senhor, você tinha um temperamento terrível. E o Senhor te libertou. E agora, talvez você esteja caminhando para o mesmo lugar que você já esteve. Talvez quando o Senhor te libertou, você tinha problema com pornografia, prostituição, pensamentos lascivos, não sei. E o Senhor te libertou. E você cantou, e você vibrou, e você louvou ao Senhor. Eu sou livre. Eu sou servo do Senhor agora, limpo, purificado. E com o passar do tempo, você deixou de vigiar, você está voltando a ser escravo novamente, quem sabe? E talvez alguém chegue para você e diz assim, não, você não é escravo. Isso é normal, ninguém sabe, ninguém está vendo. Talvez quando você se libertou, o Senhor te encontrou, você tinha uma boca tão suja. E o Senhor te libertou. E o Senhor mudou a sua linguagem.
e você se tornou uma mulher e um homem diferente, e de repente nós não vigiamos e começamos a voltar lá atrás e começamos a ser escravos novamente daquilo que nós já fomos libertos. Quem sabe quando o Senhor nos libertou, nós tínhamos mágoa no nosso coração e éramos pessoas que ninguém podia falar nada, que nós saíamos todos bravinhos ou magoadinhos. E o Senhor trabalhou e mudou isso na sua vida. E você cantou vitória, o Senhor mudou a minha vida. E as pessoas olharam para você e disseram, nossa, ele é outra pessoa. E com o passar do tempo, você voltou novamente a ser escravo na mesma situação. Nessa noite, o Senhor nos convida a esquadrinhar os nossos caminhos e voltarmos ao Senhor. Se em alguma área nós precisamos de libertação nesta noite, fomos libertos, vamos voltar atrás? Não. Em nome de Jesus, não. Vamos continuar libertos, caminhando para a nossa Canaã, amém? Convido você a colocar-se de pé, nós vamos estar orando neste momento. E eu convido você a estar fazendo uma análise da sua vida. A estar colocando diante do Senhor os seus caminhos e dizendo, Senhor, se em alguma área da minha vida eu estou retrocedendo, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Não me deixe voltar a ser escravo nessa área. O Senhor está aqui nesta noite para nos ajudar a realmente sermos livres. Ele nos libertou e nós podemos cantar vitória. Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado de nós e Ele não nos deixou sozinhos, amém? Então Ele está aqui nessa noite, não para nos condenar, mas Ele está aqui para estender a mão e dizer, se você me ouvisse, se você me ouve, olha aqui tudo que eu tenho para você. Olha aqui tudo que eu tenho para você. Lê lá na sua casa depois o Salmo 81 de novo e vê lá as promessas do Senhor. Eu vou destruir os inimigos, eu vou abater os adversários, eu vou te sustentar. É promessa do Senhor e Ele está aqui para cumprir nessa noite, amém? Senhor, nós